Boa tarde, já estamos no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mais Vôlei, por favor. Boa tarde, Cacá Bizoc. Boa tarde, Rafaelzito. Vamos falar aqui da Superliga Feminina e da Superliga Masculina, Cacá. O que foi de mais interessante que rolou nesse final de semana, nessas últimas rodadas da Superliga? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, Rafael, galera toda aí que está nos assistindo. Então, eu acho que o que tem mais de interessante é o que vem pela frente, né, Vanessa? Nós tivemos uma rodada aí com quase todos os prognósticos se confirmando, um jogo mais equilibrado ali entre Blumenau e São José, que estão brigando ali por posições intermediárias, e o Blumenau mostrou que está um pouco longe de São José, apesar do jogo equilibrado. A rodada do feminino que ficou para trás aí teve, na minha opinião, dois destaques que merecem ser lembrados, que daqui a pouco a gente vai falar. Fiquei curiosa, hein, Cacá? Fiquei curiosa sobre esses destaques que merecem ser lembrados. Boa tarde, Rafaelzito. O que mais te chamou a atenção, de forma resumida, nesse final de semana, nessa rodada do final de semana? Fala, Vanessa Kian, Cacá Bizoc, a todos os fãs aqui do nosso canal, Saque Viagem. Vanessa, no feminino, o destaque para mim é o SESI Vôlei Bauru, que depois da Copa Brasil voltou a vencer com autoridade. E no masculino, o Fiat Gerdau Minas, que mesmo poupando alguns atletas, consegue vencer sem passar tantos sustos assim. Perfeito, muito obrigada. Cacá, eu vou compartilhar a tela, vou começar diferente aqui o nosso programa, já vou começar compartilhando a tela da rodada da Superliga Masculina, essa rodada que teve bastante jogo nesse final de semana, né? Essa Superliga Masculina está tendo mais jogos que a feminina continua com problemas de remarcação das partidas em razão da Covid, mas tivemos um vôlei Renata 3-0 sobre a Azulim Gabarito Berlândia, o APAN eleva, vencendo aí 3-2 o Farmacon de Vôlei São José, talvez tenha sido o jogo mais importante da rodada, Veda City Vôlei Guarulhos contra Goiás Vôlei 3-0, e Fiat Gerdau Minas 3-1 no Montes Claros, América Vôlei, SESI São Paulo confirmando favoritismo 3-0 no Brasília Vôlei. E no domingo, um jogo aí para fechar a rodada, Sada Cruzeiro 3. Funvic Educacó em Natal, 0. Uns resultados previsíveis, um pouco óbvios. Talvez a PAN eleva e Farmacon de Vôlei São José, um pouquinho o time de Blumenau, né, do André Donegai, confirmando a boa fase. Mas no mais, o que falar dessas partidas que terminaram todas com resultados esperados? Acho que isso tira um pouquinho da graça da competição, né? Quando a gente sempre, rodada após rodada, a gente veio falar aqui dos resultados previsíveis. Vanessa, a gente na semana passada comentou a respeito dos times na Copa Brasil, né? E como que eles reagiriam depois de títulos, depois de desclassificações. E começando desse último jogo, que foi ontem à noite, Sada Cruzeiro e Funvic Natal, o Cruzeiro, eu fiquei um pouco temeroso ali naquele segundo set, porque eu falei assim, putz, o Cruzeiro está desligando do jogo novamente. E aí veio na cabeça a seguinte pergunta: será que o Cruzeiro vai reagir como reagiu na Copa Brasil ou como vinha reagindo na Superliga, né? Será que o Cruzeiro vai ter aquela força para reverter uma desvantagem, um set ruim, ou vai se deixar bater e não vai conseguir encontrar meios de virar o placar? E a verdade é que, graças ao Lopes, né, enquanto todo mundo esperava a artilharia da Rússia atacar a Ucrânia, foi a artilharia de Cuba que veio para cima do Funvic Natal. Impressionante, o Funvic Natal estava na frente, eu achava que ia vencer aquele segundo set, chegou a fazer 22-19, e aí o tal do Lopes resolveu jogar. Atacou 2 bolas, foi para o saque e fez 5 pontos no saque, e ganhou o set para o time do Sada Cruzeiro. O Wallace fez um bom primeiro set, mas depois passou a não rodar mais. No segundo set ele foi muito mal, tanto que o Felipe se valeu nos 2 sets da dupla troca, né? Fez a inversão, ganhou o segundo set com a inversão e ganhou o terceiro também com a inversão em quadra.
Então, eu acho que esse jogo aí valeu pelo conjunto. O Otávio não jogou, o Cledenilson fez uma boa partida, o Luquinha foi muito bem, na minha opinião, em alguns momentos ali difíceis, foi ele que assumiu, que defendeu, que proporcionou contra-ataque. E eu vi aí uma vitória da equipe do Cruzeiro, do Sada Cruzeiro. O time se motivou a jogar, se concentrou nos momentos mais difíceis e escreveu a história que vinha escrevendo na Superliga, não na Copa Brasil. Né? Conseguiu virar, conseguiu fazer um bom terceiro set, aí sem sustos, e continua, não vou dizer na cola, mas continua em segundo lugar, porque o Minas, como o Rafa já bem destacou, é impressionante. Muda todo mundo, né? E acaba vencendo bem, continuando com 100% de aproveitamento, não em vitórias, em pontos, que é muito difícil. Você faz 3 pontos quando você ganha de 3-0 ou 3-1, e faz 2 pontos quando você ganha de 3-2. Ninguém chegou a levar o Minas para o quinto set. Né? Então, mais uma vez com o Everaldo jogando bem. Quem mais que não jogou aqui? Deixa eu só lembrar. Leozinho fazendo o oposto no lugar do Vissoto, né? Também foi bem. O Marcos, de 22 anos, entrou na ponta e também jogou muito bem. Então, eu acho que o Pinta fez 17 pontos. Né? De 13 ataques, ele acertou 12. Olha que número impressionante. Então, eu acho que o time do Minas está mostrando uma capacidade aí de manter a qualidade do jogo, independentemente de quem está em quadra, que é realmente digno de bater palma. Cacá, deixa eu só ler a mensagem. Kennedy Mete, um abraço de... Meu Deus, deixa eu ler com calma. Guaiçu, Argentina, amo o programa e a loja também. Que legal saber que a gente está indo longe. Obrigada, Kennedy. Cacá, eu queria saber sobre esse Sada Cruzeiro. Você o elogiou muito, né? Elogiou muito o time do Felipe Ferraz durante o Campeonato Mundial de Clubes, depois do Campeonato Mundial de Clubes. Mas nos últimos programas você tem comentado sobre essa queda de nível do Sada. Em relação ao Mundial, você vê aí um desnível em relação ao que eles apresentaram no Mundial? Vê possibilidades de crescimento nessa equipe lá de Contagem? Então, Vanessa, o que existe é o seguinte: quando um time tem um campeonato assim muito importante no meio da temporada, ele acaba tendo que priorizar a preparação. E eu tenho certeza que o Sada priorizou a preparação para o Mundial. Né? Sediando o campeonato, é o título mais expressivo do calendário. Então, fez o time jogar naquele período. E é natural que você precise refazer a preparação, readequar o planejamento para que o time aguente agora uma Superliga que vai até maio. Então, eu não vejo com preocupação, com estranhamento, essa queda de rendimento do Sada Cruzeiro, né? Porque era de se esperar. Agora precisa ver se a comissão técnica vai conseguir programar para o que resta da temporada, aí que é importante. Porque, lembrando bem, a gente ainda tem um sul-americano que vale a vaga para o Mundial logo depois da Superliga. Então, são 2 momentos aí. Lógico que eles não vão pensar no sul-americano sem antes pensar na Superliga. Mas é uma readequação. Então, o Felipe está à frente do time pela primeira temporada, planejamento exige experiência, né? De você saber como dosar treinamentos, reconstruir os treinos. Então, vai depender disso. Né? Pode ser que essa fase seja perfeitamente normal, como também já vi algumas equipes não conseguindo pegar o fio da meada depois. Né? Então, vamos esperar. Por enquanto, é normal para o time da qualidade do Sada Cruzeiro. E com a experiência que você tem em preparação, em direção de time, Cacá, quando essa equipe do Sada deve voltar a jogar a bola que apresentou aí durante o Campeonato Mundial de Clubes? Estamos no início de fevereiro. Finalzinho do retorno. É importante já entrar no play-off numa condição muito boa. Né? Muita gente erra essa mão aí no planejamento pensando só no play-off. E aí o play-off pode dar ruim. Ô, Vanessa, sobre o Sada Cruzeiro, né, queria saber a visão do Cacá. O Sada Cruzeiro vinha comandado pelo Marcelo Mendes há muitos anos, né? E ele raramente
mesclava tanto o time, né? Ele tinha um time base e usava ele quase sempre independente da competição e do momento da competição, né? No calendário em si. Daria para dizer, apesar de ser o primeiro ano, que o Felipe ele tem uma característica diferente, ele mescla mais o time, talvez ele esteja pensando mais lá na frente no playoff do que no momento, porque ele roda bastante, né? Agora tá o Lucas Ló, jogou o Cledenilson ontem, porque o Otávio não pôde jogar. Eu até comentei antes do Mundial que eu senti que ele estava mesclando o time para chegar com todo mundo inteiro para o Mundial. Talvez essa seja uma característica específica dele, de preparar o time talvez ali para a reta final e deixando todo mundo inteiro. Olha, Rafa, você tocou num ponto muito interessante, que vale até uma análise um pouco mais aprofundada. O Felipe, no final de carreira, ficou muito tempo no banco, né? Então, eu fico imaginando agora com a tua pergunta, o quanto não passou pela cabeça dele, falando assim, pô, eu poderia estar jogando, né? Esse jogo, ele podia tirar o cara e me colocar. Por que não mesclou? Então, eu fico pensando se isso não é reflexo exatamente dessa etapa da trajetória do Felipe como jogador. Porque, se a gente reparar, não que seja uma regra, né, exclusiva, mas os melhores técnicos são aqueles que ficaram mais no banco do que como titular, né, que tiveram essa oportunidade de enxergar o jogo de uma outra perspectiva. Vou repetir, não quer dizer que o bom jogador não pode ser um bom técnico, mas quem fica muito no banco consegue ver de uma maneira diferente. Talvez o Felipe, que foi tanto tempo titular, né, tenha mudado um pouquinho a maneira de enxergar isso. Kaká, você foi banco ou você foi titular na sua breve carreira como jogador? A maior parte do tempo, nem banco. Eu ficava na arquibancada porque eu não estava entre os 12. Eu era tão ruim jogando, Vanessa. Eu acho que eu fui técnico na marra, que eu gostava muito. Eu falei assim, não, vocês não me querem aí dentro, mas eu vou. Tadinho do Kaká, Rafael, tadinho do Kaká. Ô, Vanessa, o William fala assim... quem não fica nem entre os 12, melhor ainda, porque dá para pegar caneta, ficar anotando. Lá no banco não dá. É mais de olhar mesmo. Dá para aceitar, né? Dá para fazer muita coisa ali. Dá para brincar de estatístico no meio do jogo. William Lopes, prefiro Ló que o Rodriguinho. Você tem gostado do Lucas Ló nesse time do Sada Cruzeiro? Ele tem ganhado algumas oportunidades aí nesses últimos jogos. Eu acho que o Lucas Ló ele vai bem em qualquer time do Brasil. Acho que ele poderia ser titular do Cruzeiro, sim, mas eu acho que com o Rodriguinho o time do Sada ganha muito mais no ataque. O Rodriguinho acho que contribui mais na parte ofensiva. O Cachopa também acho que confia um pouco mais no Rodriguinho na distribuição. Então isso faz com que o Rodriguinho, na minha opinião, seja o titular. Deixa eu ler a mensagem aqui da Isadora Gomes. Lopes está voltando a jogar bem após a Covid. Ontem fez uns 4 aces. Matheus Zaghi. Felipe, como ex-jogador, percebe que quando o jogador está muito tempo no banco, não consegue corresponder à altura quando acionado. Por isso que ele roda bastante o time. Vamos pular? A gente está em contagem. Vamos para BH, Rafael? Diga, Rafael. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Kaká. O Cledenilson é reserva do Sada, mas já foi até convocado para a seleção, e o Otávio geralmente é o que joga, né? O que o time ganha com a presença do Cledenilson, né? O que você acha dele como jogador? E se não fosse no Sada, ele poderia ter vaga como titular em algum outro time? Então, o Cledenilson eu acho que é um jogador aí ainda em evolução, ainda a contribuir para o voleibol brasileiro. O Otávio é um jogador mais experiente. O Cledenilson, ele ainda vacila. Ontem eu estava reparando isso. Ele vacila nas escolhas de bloqueio. E o ataque dele, ele não é muito regular, né? Eu acho que ele tem que buscar essa regularidade. Quando eu falo regularidade, não é em relação à eficácia, não. Não é colocar mais bolas no chão. É se apresentar sempre na mesma condição. E eu estava vendo que o Cachopa tinha dificuldade, às vezes, para acionar o Cledenilson, porque às vezes ele chegava um pouco mais longe, às vezes ele chegava um tempo um pouco atrasado, às vezes um pouco adiantado. Então, isso, como eu falei, faz parte da evolução do central e ele está nesse processo ainda, né? Então, acho que o Cledenilson ainda vai jogar mais. Hoje, eu acho que o Otávio, apesar de ser mais baixo que ele, é mais útil ao Sada Cruzeiro.
Vamos saltar agora de Contagem para BH e falar um pouquinho do Minas, do Fiat Gerdau Minas, aí o grande líder da Superliga Masculina, Kaká. A Isadora fala que o Pinta está bloqueando muito, o Matheus Zag fala que o Pinta está jogando muito, se bobear, pega a titularidade da seleção fácil. E tem uma pergunta aqui ainda sobre isso, sobre essa questão, do Leandro. O Kaká, se os centrais do Fiat Gerdau Minas sem o Maurício estão rendendo o esperado? Eu acho que estão rendendo mais do que o esperado, né? A hora que saiu o Maurício, a gente achou que ia ter uma queda ali de rendimento pelo meio de rede, e a gente viu os dois crescendo, né? O Pinta e o Juninho. O Pinta, como eu falei ontem, fez 17 pontos, 12 de ataque de 13 que ele bateu. Se a gente pensar nessa observação aí, em relação a ele poder ser aproveitado na seleção como titular, a gente tem um gap ali, né, no segundo central da seleção. O Maurício Souza já não vai mais fazer parte. O Isaac, muitas vezes, não consegue se firmar. A gente tem o Lucão, e quem seria o segundo? Flávio, tem o Flávio, né, que joga na Itália. Então, mas o Flávio também, ele já vem desde da Liga das Nações de 2019, se não me engano, que ele foi bem e depois não foi mais, né? Então, tem ali um espaço a ser ocupado. E eu acho que o Pinta pode pintar, hein? Nessa segunda posição aí. Inclusive, Kaká, tem uma pergunta, tem um comentário aqui do Romário, deixa eu ler também nesse sentido. Pinta disputando com o Lucão o posto de melhor central da Superliga. Por isso, Kaká Bizoc, que a gente tem aqui a melhor audiência, todo mundo entende muito de vôlei, você acabou de falar sobre isso. Seria uma alternativa também, Kaká, já projetando a renovação, né? Porque a gente está com centrais aí acima de 30 anos, chegando o Pinta, já começa esse processo de renovação na seleção do Brasil. Perfeito, eu acho que é a hora, sim. Eles já estão tendo oportunidade, né, de fazer parte do grupo, de treinar, participar de alguns torneios. Agora é a hora de começar a dar jogo para eles. Não sei se vai ser até Paris. Eu acho muito difícil, se bem que o Mundial está aí, né? Deixa eu ver quem foi aqui. Isadora falou em relação aos problemas físicos do Lucão, né? A gente não sabe também como é que esse grupo vai se preparar para um Mundial que está logo aí. Talvez apareça oportunidade antes. E a gente já viu vários jogadores aproveitando a oportunidade a hora que o outro se machucou e não largando mais. O Ramon fala assim, Kaká, já estava esperando esse trocadilho do Pinta vai pintar na seleção. Outro jogador, e o Rafael comenta muito sobre ele no Golden Set, Leozinho. O Rafa tem falado que o Minas achou aí um jogador que quase ninguém lembrava dele, né? Conseguiu encontrá-lo, trouxe para esse Minas nessa temporada 21-22 e está jogando muita bola ao lado do Honorato. E Vanessa, né, especificamente nesse jogo, né, o Kaká já até comentou na abertura, como não tinha nem o Vissoto nem o Sanches, ele jogou de saída, né? A parceria com o Honorato ali na ponta foi o Marcos, né? Então, e é legal que assim, a gente vê que o time do Minas, com as mexidas, porque você mexe um cara de posição de ponta de entrada para saída, tem uma interferência. E o time continua jogando em alto nível, né? Mostra muito do trabalho do Neri Tambeiro, né? Eu queria até que o Kaká, como você falou do Leozinho, falasse um pouquinho como ele foi na saída. E o Juninho, né? Porque o Pinta, todo mundo já esperava esse crescimento, né? E com a saída do Maurício, ficou uma pressão em cima do Juninho, que tem rendido bem, né? Acho que principalmente no ataque. Então, é difícil o ponteiro jogar na saída, viu, Rafa? Porque muita gente fala assim, é só ele saber atacar ali da saída de rede que ele vai bem. Não é bem assim, porque o ponteiro ele está habituado com o ritmo de se posicionar para passar e depois abrir, né? Então, esse ritmo ele é outro da saída. Da saída você não participa da recepção, você só vai para atacar. Mas o cara é bom de ataque, ele se vira. Se vira, mas até um certo momento. Até a hora que começam a marcar um pouquinho melhor ele. Até a hora que ele passa a não ter mais refresco, porque tudo que é pepino sobra para ele. Então, não foi fácil. O Juninho, o Leozinho teve ali alguns momentos
que ele teve dificuldade exatamente por isso, as bolas mais difíceis. Enquanto ele atacou com velocidade, ele foi bem, que é a característica do ponteiro, né? Agora, o que me surpreende nesse time, completando o teu raciocínio, Rafa, é exatamente isso. Você tira um Leozinho, que é uma peça importantíssima ali na organização tática, passa ele para a saída, bota outro para passar, e eu já falei isso várias vezes aqui. Os ponteiros, eles determinam muito o ritmo tático da equipe, porque eles estão o tempo todo em ação. Eles atuam quando eles estão no fundo, quando eles estão na frente, passando, atacando, defendendo, né? Então, é muito importante essa coordenação dos dois ponteiros. E aí tira um cara que é destaque, bota ele para a saída e o time continua jogando igual, né? Então, realmente Aí mais, o Neri, ele colocou mais 2 reservas no terceiro set. O time do Minas terminou o jogo praticamente com o time reserva, né? Se não me engano, só os 2 centrais e o Mike que costumavam jogar. Então, mostra a força do Minas. É um time montado com uma filosofia de jogo que quem entra sabe o que tem que fazer e acaba não deixando com que as coisas mudem, né? Essa estrutura toda se desfaça. Cacá, vamos sair agora de BH, bora pegar um ônibus até Campinas, porque vamos falar desse vôlei Renata. O Gugu falou que os centrais do vôlei Renata também são interessantes. O que você tem achado da dupla do time do Marcos Pacheco? Então, eu já falei que o Judson, para mim, é uma grata surpresa, né? Vem fazendo uma temporada muito boa, mas o Barreto ainda está devendo daquela promessa que era no SESI, que a gente esperava que fosse finalmente desabrochar. O Barreto está tendo a oportunidade de jogar no lugar do Lucão, né? Tinha ido para o banco, mas ainda precisa confirmar, né? Todo o talento que a gente sabe que ele tem e que apontou 2 anos atrás. Gosto do Barreto, mas acho que ele não está no mesmo nível desses outros centrais que a gente citou até agora. E o Judson precisa correr atrás, porque também é alguém que precisa se firmar e mostrar que está aí para ficar. Vanessa, sobre o vôlei Renata, né? Eu queria também esse olhar do Kaká. A impressão que dá é que o Adriano Xavier chegou no nível que o time precisa para disputar, né, a Superliga, né? Chegar ali e tentar desbancar alguém. Tá faltando os outros jogadores se aproximarem um pouquinho nesse patamar de jogo que o Adriano tem rendido, porque ontem a impressão que deu nesse final de semana é que para enfrentar o Uberlândia foi o suficiente, mas para pegar adversários mais fortes precisa de mais gente jogando naquele nível que o Adriano tem rendido. Concordo plenamente, Rafa. O Adriano está se sobressaindo mesmo. É muito importante que um time tenha alguém, né, principalmente na ponta como ele, mas não basta para os confrontos mais equilibrados. E eu vejo, sim, o time do Renata com um potencial ofensivo que a gente pode pensar em Adriano, Lucão e Evandro. Sem os 3, perde muito. E aí não dá para brigar com Minas, não dá para brigar com Sada Cruzeiro. Eu acho difícil. Bom, Cacá, para a gente fechar então aqui a nossa discussão sobre o vôlei masculino, vamos falar um pouquinho dessa rodada que aconteceu no final de semana, fazer um resumão, e aí a gente parte para o vôlei feminino. Bora fazer um resumão aqui do que de melhor aconteceu nessas partidas. O que você gostaria, Cacá, de destacar do jogo entre Vôlei Renata e Azulim Gabarito Berlândia? O Azulim precisa melhorar, né? A gente viu um terceiro set aí, 25-9, que foi um show de horror. Ninguém conseguiu. O time de Uberlândia fez 6 pontos. Os outros 3 foram em erros do Vôlei Renata, né? Jogou razoavelmente bem, mas ainda não tem condições de bater, eu acho que nenhum time da Superliga. Precisa crescer, precisa evoluir. É lógico que a invencibilidade, ao contrário, né? A inderrotabilidade, né? Ela atrapalha. A gente viu o time do Valinhos, do feminino, vencer pela primeira vez nessa rodada.
precisa o time de Uberlândia vencer, para ver se a gente tem um time mais solto, mais confiante. Mas, por enquanto, está devendo. E o Vôlei Renata, mais uma vez sem o Lucão, né? Desculpe, Rafa, quando eu falei que o time terminou o terceiro set com 3 reservas, foi o time do Vôlei Renata, não do Minas, tá? E exatamente no 25-9. O Pacheco tirou os outros titulares, terminou o jogo com 25-9, e só para a gente ver a diferença, 31 erros do time de Uberlândia. Aí não dá para querer ser feliz, né? Porque tem que diminuir pelo menos esse número de erros aí, porque não dá para jogar com ninguém. E sobre... Cacá, sobre a Pan Eleva Blumenau contra a Farmacon de Vôlei São José. Então, nesse jogo, eu queria destacar 2 coisas. Primeiro, o time de Blumenau não começa bem, né? Começa tendo muita dificuldade para rodar. No primeiro set, o cubano, o Bissê, já sai e entra o Jamelão. E durante o jogo, a volta de 2 jogadores que são muito importantes para o Blumenau e que não estavam bem e foram substituídos no meio da temporada. O Alan Patrick e o Wender, né? Eles entraram no lugar do Baesso e do Yalisson. O Yalisson é um pilar ali do Blumenau. E eles resolveram o jogo para Blumenau. Então, eu acho muito importante que nesse momento do campeonato, o time de Santa Catarina tenha novamente um time inteiro para poder jogar. Então, ele perde o Bissê, perde o Yalisson e perde o Baesso. 3 jogadores que vinham muito bem. E os 3 que entram, que tinham saído do time titular, voltam e resolvem o jogo a favor do time. Então, eu acho que aí Blumenau, mais uma vez, mostra que é um time que pode surpreender. O time que está jogando muito bem, dependendo de um playoff aí, uma série de 3 partidas, vai para cima. E o Renan, né? O Renan do lado de São José, que foi o único que botou bola no chão. Eu tenho aqui os números, no quarto set, que foi o 30-28, o Renan fez 12 dos 19 que São José conseguiu fazer. Então, só ele jogou. Aí, no quinto set, ele teve dificuldade para rodar. E aí, o time não jogou. Então, o time de São José ainda está tentando achar uma forma de falar assim, olha, nós estamos aqui e se vocês bobearem, a gente ganha. Como aconteceu com Itapetininga na última Superliga, né? Não estamos conseguindo ver isso em São José. Ô, Vanessa, rapidinho, nesse jogo, São José é inconstante, faz sets bons e sets bem abaixo. E só acrescentar um nome do Apan Eleva, Lucas Fonseca, que até a galera tem colocado aqui, ele e o Léo, né, ele e o Léo do SESI, como talvez postulantes a uma vaga na seleção, tem jogado muito bem. O Lucas Fonseca é um cara para a gente ficar de olho. Muito bom. Só uma coisa, Vanessa. O Marlon voltou, jogou 2 sets. Isso é uma ótima notícia para... O Marlon, todo mundo sabe aí, teve um diagnóstico de uma doença autoimune, não conseguia nem treinar e conseguiu jogar 2 sets, os 2 primeiros para o São José. Belíssima notícia, Cacá. Vamos agora para Goiás Vôlei, Vedacity Vôlei Guarulhos. Aconteceu lá no Centro-Oeste, vitória do Vedacity Vôlei Guarulhos. E aí todo mundo deve falar assim, o Franco foi o maior pontuador de novo? Não, foi esse aí, Batagim, que entrou no lugar do Franco. O Franco foi para Goiás, fez o aquecimento, ficou lá ajudando todo mundo, mas não tinha condições de jogo. Entrou o Batagim fez 12 pontos, ele e o David, os maiores pontuadores, e deixaram o Guarulhos aí na briga. Bom, a gente já falou de Minas, né? Em Montes Claros, América Vôlei. Vamos agora para a SESI São Paulo e Brasília Vôlei. Aconteceu no SESI Taguatinga, mais uma vitória do SESI São Paulo. Ótima atuação do Birigui mais uma vez. É o jogador que está mais evoluindo no time do SESI. É ótimo também ver o Éder de volta. O time do SESI parece que está se acertando para essa reta final aí do retorno. Está com seus melhores jogadores, conseguiu eliminar os casos de contusão. O Darlan fez 11 pontos, Birigui 13. E o time de Brasília, eu estava vendo esse último set, o time chegou a empatar 24-24,
né? Estava perdendo 23-19, 24-22, conseguiu empatar. Aí erraram o saque, tomaram um ponto de contra-ataque e acabou o jogo. O time de Brasília continua não conseguindo aproveitar, errando demais. Foram 30 erros também do time de Brasília durante todo o jogo. É um time que ameaça sim bem e, de repente, não consegue fechar. Ô, Vanessa, 2 comentários rápidos sobre o Vedacity Guarulhos. Sem o Franco, acho que muitos imaginariam que talvez o Guilherme Novaes optasse pelo João Frank, que é mais ofensivo do que o Batagim, jogou o Batagim. Então, interessante notar que o João Frank começou como titular na ponta, tem perdido espaço. E no SESI São Paulo, o Léo ganhando a vaga do Vinícius Piauí, né, que no início da temporada fazia dupla com o Éder, e o Léo que agora tem jogado junto com o Éder no time do técnico Anderson. Bom, vamos falar aqui então a classificação para a gente fechar o masculino e pular já para o feminino. O Fiat Gerdau Minas segue na primeira posição, 42 pontos, 10 de frente para o Sada Cruzeiro em segundo lugar. SESI vem em terceiro, a Pan Eleva Blumenau vem aí na quarta posição. Olha só que curioso, o Vedacity Vôlei Guarulhos agora aparece em quinto, com o Vôlei Renata em sexto. Se fosse hoje o término aí da fase de classificação para os playoffs, teríamos já um confronto interessantíssimo entre Vôlei Renata e SESI São Paulo nas quartas de final. E aqui na ponta de baixo, a galera que está lutando aí para sair da zona de rebaixamento, Azolim Gabarito Berlândia segue na última posição, o único time que ainda não venceu na Superliga Masculina, com Goiás Vôlei aí 6 pontos à frente na vice